Oi pessoal, essa é a Potência Week, aula 1, Transição de Carreira. Eu sou Felipe Santos, serei seu professor nesse tema e queria te convidar a uma reflexão rápida sobre o que falta para a gente ir para um novo nível profissional, independente da estratégia e do desejo que você tenha. Eu acredito que existem princípios que podem te ajudar e muito, assim como já tem ajudado muitos dos nossos alunos, e eu chamo esse método de ciclos de reinvenção. Acredito que um profissional de alta performance, satisfação, realização, geração de valor passa por 5 etapas muito importantes em sua trajetória, chamadas de: primeiro, ciclo operacional; segundo, ciclo executivo; terceiro, ciclo empreendedor; quarto, ciclo equity e quinto, ciclo legado. Vamos dar uma olhada em cada um deles para que você identifique em qual desses estágios você está, se você deixou algo não bem amadurecido em algum estágio que passou, para que você possa desenhar o futuro ainda nesse ano. Eu acredito que isso também vai ajudar a sua percepção para liderar pessoas e entender o momento dos outros ao seu redor. O ciclo operacional, ele consiste de um momento de carreira em que a gente trabalha muito com trabalho braçal, trabalho repetitivo, de repente o trabalho fora da sua área desejada por enquanto, aquele salário abaixo da expectativa, descobriu que você não quer ao fazer aquela função. Isso aconteceu comigo, trabalhando como garçom, cortando grama, instalando armários, limpando numa cozinha de restaurante. Então, tudo isso é importante para você passar por uma etapa ali que te forma, te molda, né? Minha primeira experiência profissional foi como vendedor de calçados no shopping, trabalhando feriado, noite, fim de semana. Claro que não é o que eu queria para o longo prazo, mas me ajudou no começo em muitas habilidades a descobrir o que eu não queria também. Então o ciclo operacional, talvez ali numa realidade de trabalho informal, estágio, menor aprendiz e assim por diante, né? Um cargo de entrada é importante, mas a gente não pode ficar só nisso. Uma pessoa que não evolui, ela pode ficar a vida toda só nesse ciclo. Na verdade, quando a gente olha para os nossos avós, bisavós, alguns foram ali até os 70, 80 anos na sua limitação e honestidade somente no ciclo operacional. O ciclo operacional, para sair dele, se graduar, a pessoa precisa ter constância, responsabilidade, relacionamentos e sonhar mais alto, tá? Lembra o tal do missão dada e missão cumprida? Isso diz respeito ali à responsabilidade, à continuidade da constância, ter relacionamentos para poder aprender, se conectar, abrir portas. Às vezes uma pessoa sai do ciclo operacional por amadurecer e através da indicação de alguém que ela conheceu naquele momento, né? E alguns, ainda que tenham indicação, se não tiver maturidade, podem não sair. Ou alguém, se tiver indicação, mas não tiver a maturidade do ciclo, sai, mas não rende, não é verdade? Então a gente não precisa focar só na indicação. Ela é uma parte dentro de um processo para poder fazer movimentações profissionais, ok? Segundo ciclo, como mencionamos, executivo. Tem a ver ali com a partir da primeira liderança, desenvolvimento intencional, autoconhecimento, isso é importante para liderar, novas habilidades, ter mentores mais definidos, ter um networking mais estratégico. O ciclo executivo é quando a pessoa ganha autonomia sobre, de repente, uma equipe, um orçamento, um expediente, um turno, uma área, um departamento, um conjunto de temas, tá? Então ela não só gira a roda de forma operacional, ela supervisiona o que faz girar também, mesmo que seja momentâneo, cobrindo as férias de alguém, ou como um cargo que tem reconhecimento, título, a promoção, melhor salário e assim por diante, tá? Para graduar no ciclo executivo, é preciso maturidade, não dá para pensar do mesmo jeito e agir do mesmo jeito, crescer, gestão, isso tem a ver com repertório, tá? O que você tem ao seu favor para saber lidar com situações diferentes. Um líder, ainda que não domine tudo, quando encara uma situação nova de saúde mental, questão ambiental, crítica, regulatória, opa, já sei para onde recorrer. Quanto a livros, profissionais, consultorias, pesquisas, então é preciso ter esse repertório para ir bem no ciclo executivo e para se graduar dele. Não adianta só fazer o que você sabe fazer. É preciso ter um olhar muito maduro sobre o que você não domina e não sabe fazer. E por último, cultura. Cultura de trabalho, né? Existem ramificações de cultura que a gente chama de cultura de resultado, cultura de aprendizado, cultura de respeito, cultura de colaboração, cultura de inovação, certo? Tudo isso é muito importante para alguém decolar no ciclo executivo e poder passar de fase. E a próxima fase é depois que a pessoa
talvez se desgasta de trabalhar muitas horas em prol do sonho dos outros, de uma outra empresa. Não tem nada de errado com isso, tem quem se satisfaça, se identifique com isso, mas a pessoa começa a repensar a trajetória, testar ideias, de repente no tempo livre, nas férias, no fim de semana, mudar de ares. Mudar de ares é diferente de mudar de área, tá? Ambos são conceitos importantes, mas são diferentes. Visão de expansão tem a ver também com essa questão de, puxa, daria para ir mais longe, alcançar mais pessoas, chegar num lugar que ainda não existe, sanar uma dor onde ninguém ainda está fazendo algo de um jeito específico, porque com a rodagem executiva ela enxergou oportunidades para se abordar de forma empreendedora. Ligar os pontos, que é fazer um remix da sua história e conseguir então se reinventar, se posicionando de forma empreendedora. Existe um termo chamado intraempreendedorismo, que é a pessoa que empreende dentro de uma empresa. E ali ela tem uma cultura de intraempreendedorismo e ferramentas, confiança ao seu favor para poder fazer isso, mas não é a realidade de todo mundo. Tem gente que dentro da empresa tem um teto e se ela fosse empreender não seria ali dentro com alguns elementos, ela teria que sair mesmo e essa transição pode ser feita, por isso nós temos aqui a transição de carreira. O ciclo empreendedor tem como ápice a pessoa que consegue ter inovação. Inovação é gerar valor de uma forma diferente para o mercado. Isso pode implicar em menos custo, menos tempo, mais qualidade, mais personalização. Tem uma noção de risco muito importante. O Isaías Silvério já deu aula na Potência School aqui também. Ele fala que risco não se elimina, risco se gerencia. Então é saber lidar. O risco para esse projeto compensa? Ou como lidar com o risco de forma criativa. Então, essa gestão do risco é importante, porque nem sempre a gente tem que fugir do risco. Às vezes a gente precisa calculá-lo dentro de um todo, né? Então, isso é empreender. Empreender é saber lidar com muito risco. Investir. Investir tem a ver com, não só na questão de mercado de valores, bolsa de valores, empresas e assim por diante, tem a ver também com investir em educação, investir em si, investir no negócio, investir num funcionário, num líder. Tudo isso é um olhar de investimento. Por quê? Há uma diferença entre gasto e investimento, certo? Então, se você está só gastando, talvez está fazendo errado ou precisa refazer o seu olhar disso, porque existe custo, mas existe investimento. E o investimento gera consigo, obviamente, uma colheita, né? Quarto, a questão de valor. Valor é interessante pensar nesse exemplo aqui. Preço é o que o cliente deixa. Valor é o que o cliente leva. Então, por que há uma diferenciação tão grande com Apple, Tesla, certos restaurantes, marcas de roupa e assim por diante? Porque a pessoa vê valor, ela não é só sobre o preço, ela topa até um preço diferente pelo valor que ela leva, né? Esse valor pode ser tangível ou intangível, visível ou invisível. O penúltimo ciclo, o ciclo Equity, tem a ver com pensamento de riqueza, mentalidade de valor, noção de capital, automatização e o dinheiro trabalha por você. No ciclo empreendedor, a pessoa não pode trabalhar para a empresa. É o modelo de negócio que trabalha para ela. Tanto que, quando a gente fala do ciclo empreendedor, primeiro, há uma frase do Roberto Kiyosaki que é essa. Se você não pode se ausentar da sua empresa, você não tem uma empresa, você tem um emprego, né? E alguns têm até os termos eu presa, o eu presidiário, né? O empresidiário. A pessoa que ela é uma funcionária da própria empresa, não conseguiu se posicionar para o modelo de negócio a remunerar. Pois bem, se no ciclo empreendedor o modelo de negócio te remunera, no ciclo equity, seus investimentos e participações societárias te remuneram, tá bom? De tempo em tempo, com dividendos, com participação em lucros, com evento de liquidez de algo que foi vendido, né? Então isso é muito legal. Então, pensamento de riqueza, mentalidade de valor, a noção de capital, a automatização e o dinheiro trabalha por você, tá? No ciclo equity, o dinheiro trabalha por você e isso é possível. Antigamente, as pessoas tinham mais isso vivendo de renda, de repente ali de aluguéis, né? A pessoa pegava um dinheiro de herança, rescisão, comprava ali 3 terrenos, 3 apartamentos e o aluguel daquilo remunerava a pessoa indiretamente. Esse é o modelo da antiga economia. Na era digital, essas possibilidades são exponenciais e múltiplas, por isso você está aqui na Potência Week para acompanhar sobre isso. O ciclo equity tem como auge comissão. Você não oferece algo, mas consegue participar de algo que você indica, por meio de repente de um cupom, de um código, de uma parceria comercial. Royalties. E hoje em dia, os maiores pagadores de royalties estão através de YouTube,
Spotify, Netflix. Então, quando você produz algo que é reproduzido numa outra plataforma, por exemplo, e você tem royalties. Ou você se torna um franqueador. Você tem uma ideia tão legal, tão validada, você cria uma estrutura para conseguir vender cotas de franquia e acompanhar uma operação, como muitas no Brasil, e o franqueador ganha royalty do franqueado. Isso também é exponencial. Rendimentos. Baseado naquilo que a pessoa foi investindo e transformando em patrimônio, né? Então, os rendimentos de seus investimentos voltam, e isso talvez volte pequeno no começo, mas pode crescer depois, conforme constância e reinvestimento. Por último, sucessão. A pessoa com mentalidade equity não tem medo de alguém fazer o que ela faz. Ao contrário, ela precisa que alguém a substitua, por exemplo, no ciclo empreendedor, estando à frente da empresa, dos negócios ou de alguns horários, para ela poder jogar o que a gente chama do jogo dos grandes, ocupando uma camada mais estratégica de relacionamento, investimento, para exponencializar o seu recurso, tá bom? Então o ciclo equity é muito importante, é onde realmente estão as pessoas mais ricas do mundo, não à toa. Por último, o ciclo legado. Tem a ver com compartilhar sua trajetória, democratizar acesso, consolidar sua mensagem central e transição geracional também, porque no ciclo legado normalmente a pessoa já está numa faixa etária superior, mas isso não é uma regra, tá? No ciclo legado, a pessoa ela já perdeu a graça ganhar dinheiro. Agora ela quer dar vazão ao dinheiro de maneira estratégica. A adrenalina de alguns no ciclo do legado é a filantropia, porque ganham milhões. Agora, como a gente pode inserir milhões na sociedade para isso gerar um impacto, né? Para isso gerar de repente um retorno também mais ali associado ao ciclo equity. Então no ciclo legado, a gente tem como auge aí palavras de comando como transferir, ao invés apenas de querer ganhar, viabilizar, ao invés de querer só protagonizar, documentar para que outros possam acessar isso, de repente um livro, uma autobiografia, um documentário, uma fundação filantrópica, né? E perpetuar, ou seja, tornar aquilo que eu construí, seja físico ou não, visível ou não, de repente um método, algo que ecoe para gerações. Costumo dizer que herança é o que a gente deixa para pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, o ciclo legado é muito importante, e esses ciclos, pensando em operacional, executivo, empreendedor, equity e legado, não precisam acontecer de forma sequenciada. Você estando dedicado num ciclo, você já pode ter elementos de um outro ciclo que estão em andamento. O que precisa acontecer é cada ciclo alcançar seu ápice de maturidade, como eu pontuei aqui, principalmente os ciclos operacional e executivo. A carência deles, estar mal resolvido neles, pode atrapalhar no futuro ciclo empreendedor, equity e legado. Então, você precisa ser um novo profissional com novas habilidades, a gente vai falar mais sobre isso na Potência Week, novas ferramentas, hoje em dia muitas delas digitais, com inteligência artificial, a gente tem um tema sobre isso também na Potência Week, novas metodologias, aqui a gente vai falar numa aula de Design Thinking, metodologias ágeis, e o repertório é longo, novos mentores, pessoas que saibam lidar com você na imaturidade, na frustração, na novidade, né? Novos eventos e ecossistemas, ou seja, estar acessando. Eu gosto muito de ver o que está acontecendo no ecossistema de infoprodutores, startups, blockchain e cripto, RH, de repente a inovação tecnológica. E ao navegar entre esses ecossistemas diferentes, eu vou percebendo as melhores práticas e faço disso uma vantagem profissional na minha atuação. E novos eventos também, ir no evento do seu nicho, de outro nicho ou segmento, tudo isso vai ampliando seus horizontes, gerando também conexões além do conteúdo. Nova gestão emocional, a gente sabe, os tempos são difíceis para a gestão emocional, ou para a saúde emocional, né? Um tempo cada vez mais ansioso, também com depressão ou burnout, 3 temas muito altos no ambiente profissional hoje, a gente tem que saber navegar com isso para a própria gestão, ou de repente como oportunidades de negócios de impacto de saúde mental também. E novas remunerações, obviamente, sua fatia de pizza não pode estar vindo de um canal só. Você precisa diversificar, isso é segurança, e permitir crescimento em fatias novas, isso é ambidestria, né? Para que você possa se surpreender. De repente, você adquire uma nova remuneração, desenvolve uma nova remuneração e ela pode se tornar maior
do que a sua remuneração antiga e anterior. Então isso também é um caminho exponencial para a transição de carreira. De repente o que você está lamentando no passado pode virar algo grandioso e surpreendente no futuro. Então, continue antenado na Potential Week. Essa aqui é a aula 1, transição de carreira, mas ainda vem aí inteligência artificial, design thinking, empreendedorismo, futuro e tendências e transformação digital. Continue nos acompanhando, porque tem surpresa boa para você. Que bom que você chegou até aqui para ouvir a surpresa que a gente preparou para você. A Potential School está fazendo a Potential Week com uma degustação de tudo que a gente tem vivido com os nossos cursos, mentorias, eventos. Mais de 2.000 alunos já experimentaram nossas soluções, gerando aí um impacto muito importante para decolar em aspectos da sua vida profissional. A gente queria transbordar isso para você nesse ambiente também, porque a Potential Week ela te permite degustar, começar a refletir algumas coisas, mas você deve procurar um aprofundamento. Então, até para não me perder aqui, a gente vai te apresentar o que revisamos com a equipe, uma condição especial dentro da Potential Week para estar dentro da Potential School com a gente, ok? Bom, em todas as soluções que a gente vai oferecer, você tem 3 dias de teste com cancelamento gratuito, tá bom? Para acessar a nossa área de membros com cursos da Potential School como Antecipando Futuros, Empreendendo com Princípios de Startups, Futuro do Trabalho com Inteligência Artificial, recém-gravado, Ciclos de Reinvenção Pessoal, que aprofunda o que você ouviu na transição de carreira, e Inovação Treinável. Além também de um outro benefício, as aulas de inglês da área de cursos Potential Speak, que a gente está lançando com professores parceiros para você fazer reflexões do nível básico a outros níveis e temas que você precisa também. Uma área infinita de cursos de inglês que a gente vai estar sempre alimentando com uma comunidade indicada para te trazer o melhor. Também 50% de desconto nas nossas mentorias que a gente via fazer no decorrer do ano, como a mentoria Inovação Treinável, por exemplo, né? E aí, a promoção, dependendo do dia que você está assistindo dentro da Potential Week, vai evoluir em seus valores, aumentando do primeiro dia para o último. Todos são muito convidativos, mas você que quer viver o princípio do quem se adianta governa, ou quem se antecipa governa, dá uma olhada. Dia 1, esse pacote que eu acabei de te oferecer aqui, ele vai por R$ 29,90 ao mês, num parcelamento aí de 12 vezes, né? No dia 2, R$ 39,90 ao mês, em 12 meses. Dia 3, R$ 49,90. Dia 4, R$ 59,90. Dia 5, R$ 69,90. E no dia 6, o último dia, R$ 79,90. Então, é uma forma de você planejar com um valor que não está nada fora da realidade, ao contrário, abaixo de tudo que você acha nesse segmento. Já permite você desenhar os próximos 12 meses de investimento na sua própria carreira, de forma mais inovadora, criativa e dentro de uma comunidade colaborativa. A gente, de tempos em tempos, convida alunos para se tornarem professores de temas que vão auxiliar toda a nossa comunidade como um todo. A gente planeja de tempos em tempos imersões presenciais também. Então, um ambiente muito legal para você estar, com uma comunidade muito boa e conteúdos muito bons. Aí você pode ter acesso a essa oportunidade para você correr para aproveitar o desconto de cada dia, né? O desconto nosso de cada dia. Na descrição do YouTube, caso você esteja vendo no YouTube, na bio do Instagram, caso você acesse o Instagram, no nosso grupo, canal de WhatsApp com mais de 1.200 pessoas, ou se você recebeu por e-mail essa proposta aqui também, aproveite, a cada dia vai evoluindo, depois a gente também vai fechar essas oportunidades, tirar os conteúdos do ar e a gente tem outras programações para o ano de 2024 que pode ser excelente, inovador e reinventado. Então vem com a gente, não perde tempo, vai ser sensacional. Continue acompanhando a Potential Week também. Um abraço. Extremamente importante, no Pix, todas essas opções de desconto diários que vão evoluindo tem 25% de desconto, tá bom? Então você vai acessar o link, vai usar o cupom, dependendo do dia do Potential Week que você está assistindo, dia 1, dia 2, dia 3 e assim até dia 6. Mas, caso para você fique melhor, ao invés das 12 mensalidades, você fazer no Pix, procure a nossa equipe para que a gente possa te orientar com a chave Pix e a confirmação da sua inscrição, para que você tenha um descontão aí de 25%. Vamos lá, vamos reinventar, dá tempo, você não pode perder. Um abraço.